ser bom para vocês aí fazerem em casa. A prova vai ser melhor porque vocês vão poder, né, meditar mais naquilo que vocês vão escrever. Isso vai ajudar vocês. Eu trouxe água para mim. E aí a gente vai falar hoje sobre João, e dando uma repassada aí, Mateus, Marcos e Lucas, que fascinam a gente, né? Porque são evangelhos diferentes, mas que se completam um ao outro. E antes disso, bota a mão na sua cabeça aí. Em nome de Jesus. Fala comigo assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo entendimento. Na minha mente. Todo cansaço. Desânimo. E o que mais possa ter para impedir o meu aprendizado. Caia por terra. Em nome de Jesus. Amém? Então, a gente viu esses dias, né, como Mateus escreve, vamos dizer assim, apaixonadamente para aqueles que são seus irmãos, né, romanticamente, né, daqueles que são seus irmãos, e como ele escreve profundamente, querendo a salvação dos seus irmãos. Eu quero hoje deixar para a gente isso, que assim como Mateus escreveu para os seus irmãos, esperando que a fé que ele tinha alcançasse os judeus, que você também apaixonadamente vai ser usado por Deus para os seus irmãos, para a sua família, para aqueles que precisam ouvir, mas muito mais do que ouvir, testificar na sua vida. Cristo que você serve. Isso é o principal. E também Marcos, escrevendo aos romanos, ele escreve para, provavelmente, olha só, ele escreve para os romanos e provavelmente ele tinha a descendência romana também, porque sua mãe era judia, não é isso? E seu pai provavelmente era romano. Então, como Deus usa as pessoas para dentro da geografia. Lembra que eu falei semana passada? Não é a gente alcançar o mundo, mas é alcançar a geografia onde Deus nos colocou. Tem lugar aqui. João Marcos aqui também. João Marcos, né? É a coisa mais linda que a gente pode ver, como Deus pode usar. Aí a gente se pergunta, né? Como é que o judeu, tendo uma tradição tão forte de não se misturar com outros povos, João Marcos vem nascer de um romano? Como é que pode? O judeu tinha uma tradição tão forte de não se misturar com outros povos, mas João Marcos nasce de uma mistura de povos. E aí é usado por Deus para escrever o Evangelho de Marcos. Assim como a gente não consegue entender os planos de Deus, porque são planos, são coisas que Deus faz e que a gente não consegue compreender, como, por exemplo, essa mistura de povos e Raabe vem estar na descendência de Jesus. Como pode essa quebra da lei redundar numa bênção para um povo? Deus jamais vai quebrar alguma coisa que ele não tem um propósito. E falando assim sobre o João Marcos, né? Ele também passou por muitas coisas que muitas vezes nós passamos também. Ele começou jovem, né? Ele desistiu, voltou, né? E Deus, mesmo assim, o Barnabé não desistiu dele, foi lá, resgatou ele de novo, e confrontou com Paulo, né? Que Paulo não quis, não é isso? E depois Deus levantou também Pedro para poder ajudar ele, para ele ser o que ele foi. Isso é coisa linda. É a coisa mais linda que a gente pode ver. Porque Deus usa essas coisas que acontecem na vida para a gente poder entender. Porque Deus não faz nada à toa, né, gente? É claro que a gente não vai sair por aí quebrando a lei. Não é isso que Deus quer. Mas Ele usa, às vezes, essa quebra para que haja bênção.
na vida das pessoas. Como Deus faz acontecer e como a gente cresce com isso. Talvez, quem sabe, até ele tenha sido julgado ou Paulo tenha ficado chateado com ele, justamente essa mistura que ele tinha, né? Talvez ele tivesse alguma coisa que incomodasse Paulo. Depois passou não sei quantos anos, Paulo ainda foi lá e reconheceu. Isso aí. Passando todo o tempo, Paulo foi lá e reconheceu que precisava dele. Traz João Marcos aqui, que eu preciso dele. Ele reconheceu ele como servo também, né? Justamente. Então, Deus ele tem propósitos em tudo que a gente faz. Por que Deus está trazendo isso hoje aqui? Eu não planejei isso, né? Mas é bom quando a gente não planeja as coisas, que Deus vai falando com a gente, né? Como Deus pode fazer esse tipo de coisa? Eu sempre dizia Quando terminar, faz a oferta, não, que a oferta vai ser feita todo mundo junto no final na sala. No final de todas as aulas? Então, como Deus faz, que às vezes a gente não consegue compreender, eu sempre falo de mim, porque a gente tem que falar da gente, não do testemunho dos outros, né? Embora o testemunho dos outros também ajude a gente a crescer, edifica também, mas o nosso testemunho faz muito mais efeito na vida das pessoas, porque a gente viveu aquilo. E isso é que é bom, né? Que quando eu casei com meu esposo, ele não era crente, ele tinha nascido no lar evangélico, mas não era um cristão. Eu passei muitas coisas difíceis com ele, mas eu casei porque Deus me deu certeza de que eu deveria casar. E eu rio hoje porque a gente ri as coisas que a gente ora para Deus. Eu tinha uns 13 anos de idade, eu falei com o Senhor assim: Senhor, eu quero um marido alto. Olha o que eu falei para Deus, né? Eu quero um marido alto, mais alto do que eu não é difícil, né? Então tá bom. Quero um marido alto, que seja magro, que ele comece com a letra E como eu e que seja canhoto como eu. Deus me deu exatamente o que eu pedi. E quando eu vi aquilo que Deus me deu, passados os anos, eu falei assim: caramba, esqueci de pedir um homem ungido, né? Mas tudo bem, veio, né? Ele é. Hoje eu entendo que ele é, mas eu estou fazendo, naquele tempo, né? Muitas coisas eu passei por ele não ter sido ungido ainda, por ele não estar consagrado ao Senhor, eu passei muitas dificuldades. E aí a gente passa dificuldades, a gente vê a guerra que a gente enfrenta, mas que vale a pena enfrentar, por isso que eu quero deixar isso para você hoje, né? E esse final de semana, meus sogros fizeram bodas de ouro, e a gente foi comemorar com eles na igreja lá, onde eles foram, em São João de Meriti. E no final pegaram meu esposo de surpresa para dar uma palavra como filho mais velho. E aí eu fico feliz de falar isso, porque é muito gostoso a gente ver o que Deus está fazendo. E ele começou a falar ali e as pessoas começaram a chorar. Ele falando daquilo que ele tinha vivido, citando a palavra de Deus como ele nunca citou. E ele quase que fez uma mensagem, uma mini mensagem ali naquilo que ele falou. E quando acabou tudo, as pessoas, a gente foi para a recepção e as pessoas começaram a dizer: caramba, eu chorei muito você falando aqui, como Deus te usou para a minha vida. E falando, se eu não fosse um cristão, eu aceitava Cristo naquele momento. E aí eu falei assim: meu Deus, como tudo que a gente passa vale a pena para chegar ao momento em que Deus fala assim: ó, eu estou ungindo. Tá vendo? Eu estou ungindo. E às vezes você tem essa situação na sua vida, como o João Marcos teve, de ser um meio judeu. E quantas coisas ele deve ter enfrentado? Quantas coisas a gente enfrenta, né? Que às vezes a gente não entende a princípio por que a gente está enfrentando. E aí Deus vem com a história dele e muda todo o contexto porque você permaneceu firme. E aí lá no final Paulo vem e diz assim: traz ele para mim e honra aquele homem, porque ele também merecia ser honrado. Então eu profetizo para a tua vida que tudo que você está passando, no final das contas você vai dizer assim: valeu a pena. Amém. Valeu a pena e eu vou ser honrada, porque Deus vai honrar. E o mais gostoso de tudo foi meu sogro chegar na festa para mim e dizer assim: olha, tudo que vocês passaram, o eu é outra pessoa hoje. Eu vejo que ele é uma outra pessoa hoje. Ele não é aquele que ele era antes.
E isso tudo vai tapar a boca de muita gente que falou muita coisa. Para o meu sogro chegar e falar isso, porque o negócio realmente foi. Né? E eu louvo a Deus por isso, porque Deus é fiel. E Ele vai cumprir como cumpriu na vida de João Marcos, como cumpriu na vida de tantos outros homens de Deus, e tem cumprido até hoje, vai cumprir na nossa vida. Amém? Lucas, como médico, eu estou fazendo, né, uma rapidinha assim, para procurar vocês, né? Lucas, como médico, vem trazer tantas coisas para que a profecia de Deus fosse manifesta para as pessoas, né, para a humanidade, para os gentios que não conheciam a Cristo. E ele vem trazer o quanto Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer? Amém. Você entende que Deus é poderoso para fazer? Amém. Deus é poderoso para fazer. E Lucas queria mostrar isso. Que Deus é poderoso para fazer os milagres. Ele tem poder sobre todas as coisas. Cristo recebeu esse poder porque ele era um... Vamos ver quem vai acertar. Eu falei isso semana passada. Certo. Amém. Glória a Deus. Quem falou? Foi você? Porque ele era um servo. Por isso ele tinha o poder. Porque somente um servo que é humilde recebe o poder de Deus para fazer milagres. Nenhum soberbo recebe poder. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. Amém? Apenas com aqueles que são servos. E hoje a gente começa João. E João vamos dizer assim, também é um livro completo, porque ele fala não só do Jesus divino, mas ele fala do Jesus que pode tudo, do Jesus que é completo, do Jesus que muda toda a circunstância. Se você estudou o livro de João aí, a apostila em João, você vê isso, né? Que todo o propósito, tudo aquilo que João escreveu foi mostrando para a igreja que esse Jesus era divino, mas ele tinha suas características pessoais completas. Em todas as coisas ele completava, todas as coisas ele chegava para fazer a diferença. João era irmão de Tiago, filho de Zebedeu, né? E provavelmente, a gente não tem certeza, mas provavelmente era filho de Salomé, daquelas que sustentaram Jesus no ministério. Provavelmente seja ela a mãe, tem na apostila. A data a gente não sabe, talvez seja a última parte do século, né, do primeiro século, e escrito para todos os cristãos. A gente abre aí em João 1,12, alguém abre aí para mim? E uma outra pessoa, 20, no capítulo 20, versículo 31. Mas a todos quantos o receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse é o versículo chave de João, né? Que todo mundo cita, que todo mundo conhece, porque João, ele vai mostrar que aqueles que rejeitaram a Cristo, que eram os judeus, né? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, aí entra a igreja toda. Está falando para a igreja. A todos quantos o receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, você recebeu a Cristo? Amém. Você é filho de Deus. É isso que João está querendo dizer para a igreja. Os judeus não creram, mas a todos quantos creram e receberam, esses têm o poder de serem filhos. 20, 31. Estes, porém, foram escritos para que creias em que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Tudo isso que ele escreveu, ele está dizendo, né? É para que a gente creia que Cristo é o Filho de Deus, e a gente creia porque, se eu não me engano, é João, lá no finalzinho também do último capítulo, João fala que muitas outras coisas Jesus fez, mas que se a gente fosse escrever, não caberiam nos livros, ele diz, né?
Mas aquilo ali ele escreveu para que as pessoas cresçam. Acho que é continuidade, se eu não me engano, desse versículo. E aí ele escreve para que as pessoas cresçam. Vamos lá. Vamos se uma hora passa. Tema e propósito: mostrar Jesus como Filho de Deus. Dificilmente um judeu acreditaria que Jesus era Filho de Deus. Dificilmente. Porque eles acreditavam que somente há um Deus e jamais esse Deus se manifestaria na terra. Nasceria, ele viria para nascer na terra. Seria para eles um escândalo. Então, esse Deus que eles não, esse Jesus que eles não criam que era Filho de Deus, ele vem para mostrar que ele é o Filho de Deus, que ele é Deus, como eu falei numa das outras aulas de João 8,58, quando ele diz eu sou, né? Eu sou porque ele é o eu sou, aquele que é enviado de Deus, que é o próprio Deus. Ele foi mantido vivo com o propósito de escrever este evangelho para principalmente combater o erro dos gnósticos que ensinavam heresias a respeito da divindade. Se você for ler sobre o gnosticismo, você vai ver gnosticismo. Se você procurar dar uma lidazinha aí, buscar na internet, gnosticismo. É gemudo. Tá aí na. Não sei qual é a página. Aqui, gnósticos, ó. Ali de amarelo. Se você for ler sobre os gnósticos, Paulo, em Colossenses, se eu não me engano, combate o gnosticismo, porque eles não criam na divindade de Cristo. Uma parte porque o gnosticismo ele se divide em várias linhas de pensamento. Então, uma das linhas de pensamento do gnosticismo é que a carne é humana, perece, é má, a carne é má. E Deus, como é bom, jamais iria habitar numa carne, porque a carne é má, ela vem do mal. Então eles creem que isso aqui, por ser do mal, jamais Deus habitaria nela. Jamais Deus se transformaria em humano, por ser má. Então ele diz que Jesus não foi divino. Eles dizem que, alguns, outra linha de pensamento diz que esse Jesus que veio à Terra, esse Deus que veio à Terra, veio numa ilusão. Na realidade, não era o corpo literalmente, Cristo não estava habitando no corpo, era apenas uma ilusão. A morte dele era apenas uma ilusão. Olha como as pessoas creem. E está aí até hoje essa crença. Ela não é antiga só. Ela vem até hoje. Muitas pessoas creem. O esoterismo vem do gnosticismo. Então, quando a gente olha, essa crença vem lá de trás. E Satanás vem colocando na mente das pessoas toda essa crença para que eles acreditem que Jesus não é verdadeiramente o Cristo, que não é realmente o Filho de Deus. Por isso que João escreve com tanta ênfase, dizendo assim, olha, Cristo é Deus. Porque eles não acreditavam. Muitos desses eram os essênios que a gente estudou no módulo do ano passado, falando dos essênios, que eram, eles se isolavam em certas áreas, abdicavam de comida, às vezes de casar, e sempre estavam lá isolados, como os mosteiros hoje, Antigamente eram os essênios. E muitos gnósticos eram essênios. Então, essa crença vem vindo. Olha, Jesus, lembra que eu falei do Bultmann, que diz que tudo que é escrito na Bíblia dos milagres de Jesus, esses milagres realmente não aconteceram? Que eram apenas histórias que Jesus contava para ilustrar alguma coisa que as pessoas precisavam aprender. Então, quantas coisas as pessoas estão dizendo? E você é um milagre de Deus, e esse milagre de Deus é que vai testemunhar, porque o milagre ele faz as pessoas crerem. Quando Deus transforma a sua família, é um milagre de Deus acontecendo na terra, que você pode testemunhar. Quando Deus salva uma pessoa, transforma uma pessoa que só Deus pode transformar, é um milagre de Deus acontecendo na terra. Quando alguém é curado, que chega lá na frente e dá o testemunho, eu fui curado, é um milagre de Deus acontecendo na terra
dizer os gnósticos estão errados. Eu profetizo que você vai impor a mão sobre alguém, pessoas serão curadas para mostrar o milagre de Deus nessa terra. Pessoas virão e crerão porque você foi usado instrumento de Deus para essas coisas. Eu sei que tem muita gente dizendo assim, eu não. Eu jamais. Como é que Deus vai me usar desse jeito? Eu sei, eu estou vendo o pensamento de vocês aqui agora. Eu tenho pedido isso a Deus. Vocês poderão ser usados, creia nisso. Porque Deus usa a gente para fazer, não é porque a gente tem poder. É porque Ele nos usa como instrumentos para cura, transformação, libertação de pessoas, porque é a nós que Ele quer usar. E salvação. Porque é a nós que Ele quer usar. Ele não vai usar as pedras. Porque se os crentes se calarem, as pedras clamarão, gente. Se a gente se calar, as pedras clamam. Já tem gente dizendo na internet que pessoas estão se convertendo em lugares onde não chegou o Evangelho através de sonhos e visões. Porque nós não chegamos lá. E Deus já está transformando pessoas através de sonhos e visões. Tem um colega nosso lá no Guadalupe, Deus deu uma visão para ele. Ele saía de manhã para ir trabalhar e chegava no ponto do presumir, encontrava um senhor, estava conversando, de repente esse senhor desaparecia. Quando ele chegou lá, esse senhor estava lá. Ele ficou aquela. Trouxe aqui, aí foi na passagem da Bíblia, onde estavam dois no campo e um só. E aí o outro ficou conversando comigo a respeito disso. E é justamente o que Deus está fazendo com muitas pessoas. Mas, Beth, como eu disse, eu vim para ir para a igreja pela dor. Mas o meu chamado foi um sonho. Foi pelo sonho que eu vim pela igreja. Aí quando eu contei o sonho para o meu filho me trouxe para a igreja. Olha aí. Foi um sonho. É o sonho que Deus dá, porque muitas vezes, isso são casos que às vezes a pessoa precisa disso. Deus dá porque é aquilo que a pessoa está precisando naquele momento para receber Jesus. Mas pode chegar um ponto, se a igreja não se levantar, em que Deus vai ter que fazer isso para salvar pessoas que não ouviram falar dele. Então são situações, né? Porque você já tinha ouvido falar de Jesus, mas o sonho foi um chave, né? Foi aquela coisa chave que te trouxe a Cristo. Então Deus está fazendo isso. Mas eu profetizo que nós como igreja vamos nos levantar. Eu como igreja, né? Eu como igreja vou me levantar. Então cada um de nós tem que dizer isso, para que Cristo seja glorificado através da nossa vida. Que os gnósticos não vençam, que os espíritas não vençam e que outros tantos não vençam, porque a igreja se levantou para fazer alguma coisa. Então, João, aqui ele diz que João, provavelmente ele ficou até mais tarde. João era o mais novo dos apóstolos, era o mais novinho. Quando Jesus morreu, João era muito novo. E por ser mais novo, ele morreu mais tarde. E por isso Deus o usou para escrever Apocalipse. Porque ele ficou até mais tarde e ele pôde testemunhar quando os outros todos tinham morrido, ele ficou para testemunhar. Ele ficou para dizer o quanto Cristo ainda precisava ficar vivo na mente das pessoas, dos discípulos que ficaram, né, daqueles que estavam seguindo, os crentes que estavam seguindo a Cristo. João era o único que estava ali para dizer, olha gente, o nosso Cristo ainda vive. O nosso Cristo é Deus. Ele é quem pode fazer a mudança na nossa vida. Ainda que ele tenha morrido, nós estamos vivos e ele é aquele que faz através da nossa vida. Ele era o único que podia dizer daquilo que ele viu e ouviu. Ele era o único, porque ele escreve já no final do primeiro século, quando todos os outros já tinham morrido. Então João foi uma chave que Deus deixou, né? E às vezes a gente não dá valor aos mais novos. Às vezes a gente não consegue compreender como é que essa pessoa tão novinha está aqui. Porque quando você morrer, ela vai continuar. E lá ela vai ter experiência para dizer. Então não rejeite os novos. Às vezes a gente rejeita os novos, né? Às vezes a gente acha que sabe tanto. Né? E os mais novos a gente vai... Você não sabe de nada.
e vai deixando para lá. Mas os mais novos são aqueles que Deus está nos usando para abençoar, para que eles aprendam, para que quando nós não estivermos, eles sejam a bênção que eles precisam ser na sua geração. Amém? Seus filhos são a bênção que você não vai poder ser. Amém? Você estava falando aí que as pessoas estão aceitando Jesus, sonho com visão. Tem um colega meu que ele trabalha, ele mora aqui em Belfort Roxo. Ele sozinho dentro de casa, ele disse que sentado no sofá, de repente ele começou a chorar sem saber o que estava acontecendo. E ele sozinho dentro de casa, sem ninguém. O pai não é crente, mãe não é crente. Ele aceitou Jesus sozinho, dentro de casa. Hoje, ele é que da turma da igreja. Ele aceitou sozinho dentro de casa. Ele falando isso para mim, chega a me arrepiar, porque como pode as coisas acontecerem desse jeito? Então, o que acontece? Às vezes, a família toda não é crente. Mas lá no meio da família, Deus vai usar um. Vai usar um. E não importa a situação onde ele esteja, o que ele está fazendo. Ele estava sozinho dentro de casa, na sala da casa dele. Entendeu? E de repente ele aceitou Jesus sozinho. Começou a chorar dentro de casa e foi sozinho para a igreja, se batizou. Precisa de ver a vida dele. Entendeu? E além de tudo isso, Deus tem usado ele para mostrar até no lado da prosperidade. Porque ele trabalha de empregado com uma pessoa lá do Ceasa, e trabalha de empregado com salário pouco, e conseguiu comprar a casa dele e comprou agora um carro novo, 0 km em Prisma. Entendeu? Ele está impactado como ele pode acontecer isso na vida dele. Ele mesmo, contando a história dele, fica impactado com isso. Entendeu? Então, quer dizer que se você se colocar para fazer aquilo que Deus está pedindo, você vai em frente. É isso aí. Porque Deus espera isso de nós, né? A gente se coloque mesmo, porque às vezes a gente fica dentro da igreja assim, ó. Esperando. Minha vida. Né? Esperando. A vida não é ganhar aqui não, é lá fora. Esperando Deus fazer só por nós. Né? Deus, Senhor, vim aqui receber o meu milagre. Quando o seu milagre está escondido no seu chamado. Não tem jeito. Seu milagre está escondido no seu chamado. Se você não honra seu chamado, seu milagre não chega. Aonde você está nessa momento? Qual é o seu chamado? Você sabe? João sabia o chamado dele. João sabia o que ele precisava fazer. Você sabe o seu chamado? Porque se você espera um milagre, corra para o seu chamado. Corra para a presença de Deus e vai dizer: Senhor, me dá o meu chamado. Porque o milagre vai acontecer sim, ó. Vai acontecer sim. Se você corre para o seu milagre. Não sei se vocês leram esse livro aqui, a mãe vai lá da outra turma me emprestou. Vocês chegaram a ler esse livro? A turma do segundo ano leu esse livro. O vinho novo é melhor. Gente, leiam esse livro. Qual é o nome? O vinho novo é melhor. Robert Tom. THOM. É um livro desafiador. É um livro que você lê e você não consegue ficar a mesma pessoa. Se você tem um chamado, você não consegue ficar a mesma pessoa. É muito forte. Porque é a história de um homem de fé. De um homem que realmente cumpriu o seu chamado. Que andou por fé na sua vida e que Deus fez grandes coisas. Ele vivia por fé em tudo. Desde a comida até o ministério inteiro que Deus deu na mão dele. De sair do emprego e Deus prover todas as coisas que ele precisava. Então, se você realmente quer que Deus faça alguma coisa, leia esse livro com a intenção de Deus te mostrar o teu chamado. De mostrar o que você tem que fazer. Porque é tremendo. Eu olhei esse livro e eu falei: Jesus, eu não tenho fé nenhuma. Eu não tenho fé, minha fé, meu Deus do céu, não é nem, chega nem perto do grão de mostarda. Porque a gente vê essa situação e vê o homem falando de fé e você vê assim, ele não fala só de fé, ele mostra para você o que é viver. Em todos os sentidos. Então, você quer o teu milagre? Alguém quer? Corra para o seu chamado.
tem 10. Hoje tivemos 2 alunos na escola, me chamaram para falar assim, professor, tem como a gente fazer um culto aqui na escola todo dia? Eu falei, Que isso? e essa madrugada foi uma guerra tão grande, a mão da minha mãe para bater, sentindo agora, que essa noite eu não senti uma dor de cabeça, eu senti uma dor na cabeça.